Prefeitura de São José dos Campos confirma primeiro caso de coronavírus da cidade e decreta situação de emergência na saúde. Guaratinguetá, Cruzeiro e Tremembé também reforçam as medidas restritivas contra a propagação da doença. General Motors, em São José dos Campos, deve conceder férias coletivas aos quase 4.000 funcionários da empresa. Caoa Cherry de Jacareí anuncia a demissão de 59 trabalhadores e encerra a produção de motores na unidade. Os reflexos do coronavírus no comércio. Com a queda nas vendas, empresários da região apostam nas entregas a domicílio. E projeto da Delegacia de Defesa da Mulher aproxima atendimento da OAB às vítimas de violência. Quarta-feira, 18 de março. O Band Cidade está no ar na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, boa noite. Boa noite para você. Mais 2 mortes por coronavírus foram confirmadas hoje pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Agora o Brasil contabiliza 3 óbitos relacionados ao Covid-19. E São José dos Campos confirmou hoje o primeiro caso de coronavírus aqui na região. Outros 30 pacientes são monitorados na cidade, que nesta quarta-feira também decretou estado de emergência na saúde por 180 dias. O decreto recomenda a suspensão de atividades coletivas em cinemas, teatros, museus e academias, além da antecipação das férias escolares a partir do próximo dia 23 de março. A paciente, uma mulher de 21 anos, foi atendida em um hospital particular da cidade no dia 12 de março com sintomas leves de uma gripe e não chegou a ser internada. Ela está isolada em casa, passa bem e deve ficar em quarentena até o dia 26 de março. O secretário de Saúde diz que o teste que deu positivo para o Covid-19 foi feito por um laboratório particular e, para o caso ser contabilizado pelo Ministério da Saúde, falta sair o resultado de um segundo teste realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. A previsão é que essa contraprova fique pronta nos próximos dias. A gente está investigando todos os contatos dela e os contatos, digamos, em segunda linha, né, contatos que tiveram contato com ela, para que a gente tente identificar de onde vem o caso índex, né? Quem que trouxe o vírus para cá. Ela realmente não viajou para o exterior e não teve contato com ninguém suspeito. Então, provavelmente, alguma pessoa que teve contato com alguém suspeito ou que viajou para algum país no exterior e que acabou transmitindo para essa pessoa e que transmitiu para ela. A paciente é funcionária de um hospital privado da cidade. A Secretaria de Saúde não divulgou o nome da instituição, mas informou que o local foi orientado a redobrar as medidas de prevenção. Cerca de 12 pessoas tiveram contato com a jovem e são monitoradas. Apesar de nenhuma delas ter apresentado sintomas até agora, todas estão em isolamento. Antes da confirmação do primeiro caso, a Prefeitura já vinha adotando medidas preventivas. Nesta terça-feira, o número de leitos do Hospital Municipal foi ampliado para receber pacientes mais graves de Covid-19. A unidade terá uma ala isolada dos demais setores, com 24 leitos de internação e 11 de UTI. Nesta quarta-feira, o município também decretou emergência em saúde pública. O documento prevê uma ampliação de contratos emergenciais para reforçar a área da saúde e medidas mais rigorosas de prevenção. A partir de agora, estabelecimentos que tenham aglomeração de pessoas devem ser fechados, como academias, cinemas, teatros e casas de shows. A fiscalização vai ser feita pela Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização de Posturas. Apenas serviços essenciais devem continuar funcionando. Para evitar aglomeração, para evitar a circulação de pessoas muito próximas, para que a gente consiga reduzir a velocidade de propagação do vírus na nossa cidade. Tremembé e Cruzeiro também decretaram hoje situação de emergência na saúde. E a Diocese de Taubaté divulgou hoje um decreto com uma série de restrições nas igrejas católicas. Entre elas, o cancelamento de catequeses, mutirões de confissão, procissões e encenações da Semana Santa. A recomendação também é que nas igrejas menores, pouco arejadas, as missas sejam suspensas e os idosos acompanhem as celebrações pela internet.
Na região são quase 200 casos suspeitos e, em meio às medidas anunciadas pelas autoridades públicas, resta agora a população colaborar para conter o avanço da doença no país. Esta semana, o Band Cidade realiza uma série de entrevistas para esclarecer melhor todo esse cenário da pandemia e, como medida preventiva, a partir de hoje, as entrevistas antes presenciais aqui no estúdio agora serão realizadas de forma virtual. E quem já está conectada com a gente, falando ao vivo do Escritório em Casa, é a médica sanitarista Estela Zoner. Doutora, boa noite para você, bem-vinda ao Band Cidade. Doutora, hoje a gente viu o governo do estado e o governo federal, uma série de novas medidas aí para conter o avanço, do coronavírus. O que a senhora está achando dessas medidas? Realmente está blindando o público-alvo mais vulnerável, à doença, que são os idosos? Eu acho que as medidas têm sido muito corretas. O nosso Ministério da Saúde tem andado na direção certa, procurando fazer medidas contundentes de maneira precoce, para não errar como Itália errou, como outros países erraram. Siga o Ministério da Saúde, ele está sendo firme, forte e correto. Doutora, mas a gente percebe que ainda tem muitas pessoas acima dos 60 anos indo trabalhar, usando o transporte público. Ou seja, nesse momento é preciso que as empresas aí mudem a estratégia com esses funcionários como medida preventiva, né? Exatamente. Então, nunca houve uma situação como essa em tempos que a gente possa recordar. É uma pandemia de uma dinâmica muito forte, esse vírus se espalhando em 3 meses pelo mundo, numa potência enorme. Então, as pessoas não podem pensar como há um mês atrás, como o ano passado. Elas têm que atualizar a sua cabeça e fazer as coisas que a necessidade impõe. Então, o idoso cai a imunidade, trabalha de casa, muitos conseguem fazer isso. A gente que é da saúde não consegue, mas gente que não é da saúde, que faz serviço de escritório, uma série de coisas, é possível sim. Doutora, hoje São José dos Campos confirmou o primeiro caso de coronavírus da nossa região. Isso significa que o vírus está circulando aqui pelo Vale do Paraíba, doutor? E como que a senhora acredita que vai ser o avanço dessa doença aqui no Vale a partir desse primeiro diagnóstico positivo aqui no Vale do Paraíba? Esse é o primeiro de muitos, a gente sabe, né? O que a gente quer, na verdade, é que não ocorra uma explosão, como ocorreu na China, onde a curva de número de casos foi súbita, então subiu muito rápido e desceu muito rápido. Chegou a um ponto a impactar profundamente o sistema de saúde. Itália aconteceu isso. O que a gente quer aqui no Brasil com as medidas tomadas? Fazer essa curva achatar, fazer essa curva ficar diferente. Menos casos por período. Isso significa um período grande. São meses que nós vamos viver com a transmissão desse vírus. Todos nós vamos pagar um preço alto para continuarmos vivos. E, doutora, na próxima segunda-feira começa a vacinação contra a gripe. É muito importante que as pessoas, então, inclusas no grupo de risco, vão, se dirijam até os postos de saúde, mas também tem que ter o cuidado de evitar a aglomeração. E quem não está no grupo de risco, aí a recomendação para procurar a vacina na rede particular, né? Sim, o pessoal do grupo de risco, aqui em Taubaté, a gente tem ouvido falar de uma organização da vacinação para o idoso em lugares mais abertos, que isso pode ser feito, né? Nas campanhas se faz muito isso. 2 populações começam na segunda-feira, o idoso e o profissional de saúde, que é aquele que vai pôr a cara a tapa, essa que é a verdade. Quem não consegue a vacina no sistema particular e tem a sorte de poder ir ao sistema público, quem não consegue a vacina do sistema público e tem a sorte de ir ao sistema particular, poder ir ao sistema particular, vai encontrar alguma dificuldade também, porque o sistema particular não está abastecido de maneira igual, está irregular. Alguns têm, outros não têm a vacina ainda. Tá certo, doutora. A gente agradece a participação da senhora aqui no Band Cidade, esclarecendo a população, ainda mais depois desse primeiro caso confirmado de coronavírus em São José dos Campos. Prevenção Obrigado, acima de tudo, muito álcool em gel e água e sabão, né, doutora? Com certeza. E levar a sério a situação. Tem pessoas que não
A ficha ainda não caiu. É verdade. Que caia rápido, porque senão as consequências serão desastrosas. Papel certo. De cidadão, né, doutora? Obrigado pela participação. Boa noite, doutora. Uma ótima noite para a senhora. Boa noite. Depois do intervalo, os impactos do novo coronavírus na região. Empresários investem nas entregas delivery para reduzir os prejuízos. Agora, falta menos de 1 minutinho para 7 da noite. O Band Cidade volta em instantes.